Olá, meus queridos irmãos e amigos, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Hoje nós iremos falar sobre o primeiro vídeo da série As Bem-aventuranças. Como referência, nós iremos dar início a esse estudo a partir de Mateus capítulo 5, versículo 3, onde Jesus diz: Felizes os pobres de espírito. Você já percebeu que Jesus começa o Sermão do Monte com uma afirmação surpreendente? O reino de Deus não começa quando pensamos que somos fortes. Ele começa quando reconhecemos que sem Deus não somos nada. Enquanto o mundo diz que felizes são os fortes, os bem-sucedidos e os autossuficientes, Jesus declara algo surpreendente: bem-aventurados os pobres de espírito. Mas o que isso significa? Será que Jesus está dizendo que a verdadeira felicidade está na fraqueza? Ou será que ele está revelando um princípio profundo sobre quem realmente pertence ao reino de Deus? Antes de entendermos essa declaração, precisamos lembrar algo muito importante sobre o Sermão do Monte. Muitos estudiosos da Bíblia afirmam que o Sermão do Monte não é apenas um conjunto de mandamentos ou regras religiosas. Na verdade, ele é a descrição da vida de quem vive sob o domínio do reino de Deus. Jesus não está apenas ensinando comportamentos externos. Ele está revelando o caráter de quem foi transformado por Deus. Cada palavra desse sermão mostra como é o coração daqueles que pertencem ao reino dos céus. E é justamente assim que começam as bem-aventuranças. No versículo que vamos estudar hoje, Jesus faz uma declaração que parece surpreendente para o mundo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas o que Jesus realmente quis dizer com isso? É isso que vamos descobrir no estudo de hoje. No mundo em que vivemos, felicidade geralmente está ligada à riqueza, sucesso, poder ou reconhecimento. Mas Jesus começa o Sermão do Monte com uma declaração surpreendente. Ele diz que os verdadeiramente felizes são os pobres, não os ricos, não os fortes, não os autossuficientes. Em Mateus 5:3, Jesus declara: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas afinal, o que significa ser pobre de espírito? Será que Jesus está elogiando a fraqueza? Ou ele está revelando um princípio espiritual profundo sobre quem realmente pertence ao reino de Deus? As bem-aventuranças não são apenas frases bonitas. Elas revelam o caminho da transformação espiritual. Tudo começa quando reconhecemos nossa pobreza espiritual e termina quando estamos dispostos até a sofrer
por viver segundo o reino de Deus. Hoje vamos entender porque a primeira porta de entrada do reino de Deus é a humildade diante dele. Tudo começa aqui, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pessoa reconhece, primeiro, sua necessidade de Deus, segundo, sua incapacidade de salvar a si mesma e terceiro, sua total dependência da graça. Sem isso, ninguém entra no reino de Deus. A palavra bem-aventurados significa verdadeiramente felizes, profundamente abençoados por Deus. O que não significa ser pobre de espírito. Vamos esclarecer alguns equívocos em relação a isso. Jesus não está falando de pobreza financeira, baixa autoestima, falta de inteligência ou uma vida sem dignidade. Jesus não está exaltando a miséria ou a incapacidade humana. Ele está falando de uma postura espiritual diante de Deus. Então, o que significa, de fato, ser pobre de espírito? O verdadeiro significado de pobre de espírito é a pessoa entender que não possui méritos diante de Deus. Em Romanos 3:23, Isaías 64:6, vocês poderão ler esses trechos. O pobre de espírito reconhece: eu preciso da graça de Deus. O orgulho diz: eu consigo sozinho. O pobre de espírito diz: sem Deus eu não sou nada. João, capítulo 15 e o versículo 5. O pobre de espírito sabe que não pode salvar a si mesmo, não pode comprar o favor de Deus, depende totalmente da misericórdia divina. Efésios capítulo 8, capítulo 2, versículo 8 e 9. Por que Jesus começa com essa bem-aventurança? Isso é muito importante. Jesus começa por aqui porque ninguém entra no reino de Deus através do seu orgulho. A ordem das bem-aventuranças é intencional. Primeiro, pobreza de espírito. Segundo, depois vem o arrependimento. Terceiro, depois transformação. É um princípio espiritual. Antes de Deus nos encher, Ele precisa nos esvaziar do orgulho. A promessa deles é o reino dos céus. Aqui está a recompensa. Observe algo importante. Jesus não diz será deles, mas deles é. Isso significa pertencem ao reino, vivem sob o governo de Deus, receberam a graça divina. O reino de Deus pertence àqueles que reconhecem que precisam dele. Há um contraste. Tomando uma água aqui. E esse contraste é: os orgulhosos confiam em si mesmos. Os pobres de espírito confiam em Deus. Formularei algumas perguntas para que você faça uma reflexão. Eu confio em mim mesmo ou na graça de Deus?
Minha fé está baseada em mérito ou em misericórdia? Eu me aproximo de Deus com humildade? O primeiro passo para viver o reino de Deus não é mostrar força espiritual, é reconhecer nossa total dependência de Deus. O mundo diz: felizes são os fortes. Jesus diz: felizes são os que reconhecem sua pobreza espiritual. Porque é somente quando reconhecemos que não temos nada que descobrimos que Deus é tudo o que precisamos. O reino de Deus não pertence aos autossuficientes, mas àqueles que se rendem completamente à graça de Deus. No próximo estudo, veremos a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É um ensinamento profundo sobre arrependimento e transformação espiritual. O reino de Deus não pertence aos autossuficientes, mas àqueles que se rendem completamente à graça de Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, lembre-se de uma verdade poderosa. Deus não procura pessoas perfeitas, fortes ou autossuficientes. Ele procura corações humildes, pessoas que reconhecem sua necessidade da graça, da misericórdia e da esperança de Deus em suas vidas. Ser pobre de espírito não é viver na fraqueza, é viver na dependência de Deus. E é justamente nesses corações humildes que o reino dos céus começa a se manifestar. Que hoje possamos nos aproximar de Deus com um coração sincero, humilde e totalmente dependente dele. Porque quando reconhecemos que sem Deus não somos nada, é nesse momento que descobrimos que com Ele temos tudo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua caminhada com Cristo. Se esse estudo bíblico edificou sua vida, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Assim, você será avisado quando publicarmos o próximo estudo da série sobre as bem-aventuranças, onde continuaremos explorando as profundas palavras de Jesus no Sermão do Monte. Estamos caminhando versículo por versículo pelo Sermão do Monte, explorando as palavras de Jesus com profundidade. Se você deseja crescer no conhecimento da Palavra de Deus, acompanhe esta série até o final. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém. Nos veremos no próximo vídeo. Fique com Deus.